Então, Mateus 23, verso 1, diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem. O que eles dizem, mas não façam tudo o que eles dizem e o que pregam. É isso? Dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Verso 4. Eles atam, ou seja, colocam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios. Filactérios, irmãos, o que é o filactérios? O judeu ele tinha 2 caixinhas, que dentro dessas caixinhas tinha alguns mandamentos. E eles amarravam isso na testa e amarravam no braço. Tinha uma fitinha de couro. Esses são os filactérios. Está lá em Deuteronômio 6, né, que tinham que colocar a lei do Senhor nos filhos na testa e amarrar na mão. Então eles fazem seus filactérios bem largos, né, para ficar bem visto mesmo. E as franjas das suas vestes bem longas, para serem vistos mesmo. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos seus assentos mais importantes nas sinagogas. Verso 7. De serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Verso 8. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, ou em outras traduções, líderes, porque vocês só têm um líder, o Cristo. Verso 11. O maior entre vocês deve ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por estarmos diante dessa palavra que é poder de Deus. O evangelho que transforma corações, que transforma vidas. Senhor, obrigado pela presença de todos os irmãos que aqui estão. Nos abençoe por meio da sua palavra. É o que nós oramos e te pedimos essa manhã, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, essa mensagem que Jesus prega aqui, é a última mensagem que ele prega, ou seu último ensinamento em público. Então, essa foi a última. Por quê? Porque logo depois dessa mensagem, desse ensinamento, para toda a multidão e também para os seus discípulos, Jesus é crucificado. Então, aqui é a sua última mensagem em público. A última mensagem, o ensinamento que ele ensina, que ele prega à multidão. E essa mensagem, interessante, que ela não trazia um ensinamento sobre ele, sobre a pessoa dele, sobre ele ser o Messias, sobre a sua missão, ou seja, de que ele veio à terra, de que ele tinha um propósito. Você percebe que Jesus não fala dele, não fala da missão dele, pelo contrário. Ele aborda aqui uma mensagem exortativa, que é o que nós vamos hoje ouvir, uma mensagem de exortação. E exortação, como vocês já sabem, como eu tenho o costume de falar a vocês, a exortação ela não tem a finalidade de nos trazer tristeza, pelo contrário. Ela nos traz alegria, porque ela nos alinha, ela nos corrige, ela nos coloca posicionada no lugar que nós devemos estar, amém, irmãos? Então, a exortação bíblica, ela tem uma finalidade. Não é tirar você daqui ou fazer com que você saia daqui murmurando, reclamando. Não, é fazer com que você saia daqui alinhado com a palavra de Deus, alinhado com os ensinamentos das Escrituras. Então essa mensagem de Jesus, a finalidade dela é exortativa, é chamar a atenção, é trazer a multidão, e não só a multidão, mas os seus discípulos e também os líderes religiosos, que é
o alvo central dessa mensagem. E Jesus aqui fala de grupos religiosos. A intenção de Jesus aqui é falar diretamente para quem? Olha no verso 1 aí. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, verso 2, os mestres da lei e os fariseus. Então, o alvo aqui desse ensinamento, dessa mensagem, são dois grupos. Existiam três, né? Os mestres da lei, fariseus e os saduceus. E todos eles tinham algo contra Jesus. Não vou dizer a sua maioria, porque tinha os fariseus que criam no Messias, que criam em Jesus, por exemplo, Nicodemos, por exemplo, José de Arimateia, que cedeu o túmulo para que Jesus fosse sepultado. Gamaliel, que foi um grande mestre até do apóstolo Paulo. Então, existiam fariseus dessa época que eram fariseus que criam em Jesus como o Messias, eram fariseus que viviam aquilo que pregavam, eram fariseus que andavam conforme a lei. Só que existia na sua maioria, e isso, irmão, é uma realidade também nossa, como eu falo de cristão, que às vezes a maioria tende sempre a ser, a viver fora do padrão das Escrituras. É sempre a minoria. A igreja séria é a minoria, às vezes a igreja, como diz o próprio Deus, é sempre um remanescente. Dentro do povo de Deus, é sempre uma minoria que vive na realidade, que anda na realidade das Escrituras, que vive na obediência das Escrituras, é sempre um remanescente. Ele disse isso para Elias, quando Elias disse lá, né, olha, só sobrou eu como profeta, e Deus falou, não, eu separei uns que não se curvaram, que não inclinaram seus corações à idolatria. Deus sempre separa o seu povo, amém, irmão? E às vezes o seu povo é minoria, por isso que às vezes nós precisamos entender, presta atenção, que nem todo mundo vai viver como você vive, que nem todo mundo vai andar como você, que nem todo crente que se diz ou cristão vai viver o que você vive da forma que você vive. E isso é maioria nos nossos dias, é uma realidade nos nossos dias. Então a gente precisa olhar para isso, olhando para as Escrituras, é sempre a minoria que vive uma realidade bíblica, verdadeira e correta. Que você seja achado por Deus dessa forma, amém, irmãos? Que você seja a minoria, que você seja aqueles Nicodemos, José de Arimateia, que se importa com a mensagem do Messias, que vive a realidade do Messias. Então Jesus traz esse ensinamento visando esse grupo. E esse grupo, irmão, se você olhar em toda a história ali do Novo Testamento, somente nos primeiros livros de Mateus, aí você vê em Marcos, Lucas e João, você vai ver que esse grupo, eles sempre tentavam pegar Jesus. Faziam perguntas tendenciosas, faziam perguntas para tentar fazer Jesus contradizer com os ensinamentos, para poder culpá-lo de alguma coisa, para poder prendê-lo e, principalmente, a intenção desses grupos era matar Jesus. Ela levar Jesus a ser julgado por blasfêmia. Então era um grupo que sempre atacava Jesus, que sempre perseguia Jesus. Então, apesar dessa situação, esse grupo religioso, como a gente vê, ou como você já viu na sua leitura diária, você vê que era um grupo respeitado. Os fariseus eram um grupo respeitado, eram religiosos muito respeitados. Mestres da lei eram assim, eles tinham a responsabilidade, o mestre da lei, de copiar os ensinamentos. Eles copiavam, eles também interpretavam e eles também ensinavam a lei. Então era um grupo respeitado. Era um grupo ao qual as pessoas olhavam e tinha o seu afeto por eles, o seu respeito por eles. Eram homens religiosos. Os fariseus, de uma forma bem simples aqui, eram judeus que tinham a sua devoção na Torá, que são os 5 primeiros livros das Escrituras, que levavam a lei de Moisés ao pé da letra. À risca. E dentro dessa realidade de levar a Torá, os ensinamentos de Moisés à risca, os fariseus também
criaram os seus ensinamentos, as suas cerimônias, como faz, de que forma faz, dentro do templo, como tem que fazer, o que tem que fazer, como você vive. Eles criavam as suas tradições. Olha, isso pode, isso não pode, a lei diz isso, a lei diz aquilo, a lei proíbe isso. Então eles criaram várias leis em cima da própria lei que Deus estabeleceu com Moisés. Então eram homens religiosos que tinham as suas cerimônias, que tinham as suas tradições religiosas, que traziam bons ensinamentos baseados na lei, tanto que o texto vai dizer aí, se não me engano, no verso 3, verso 2, que eles se assentavam à cadeira de Moisés. Era um lugar onde eles podiam ensinar, era um lugar de autoridade, eles sentavam ali para ensinar o povo. E aí, os seus ensinamentos eram bons aos seus discípulos. Tanto que nós lemos aí no verso 3, continuação, Jesus dizendo à multidão e aos discípulos que eles podiam obedecer e fazer tudo o que eles falavam. Então, peraí, se Jesus está falando que a multidão e os seus discípulos poderiam colocar em prática os seus ensinamentos, eram ruins? Não, Jesus está falando. O que eles ensinam, obedeçam, façam, coloquem em prática os seus ensinamentos. Eles são bons. O que eles ensinam são coisas boas. Nem tudo é ruim, nem tudo é má. São coisas boas. Mas, irmãos, tinha uma coisa que Jesus deixou claro à multidão e aos seus discípulos. E qual foi? Não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E às vezes, irmão, isso é uma realidade também nossa. Isso eu falo a mim, e isso se aplica a todos nós. Quantas vezes a gente fala coisas boas, ensina coisas boas, mas na vivência, no dia a dia, a gente falha, a gente erra. E às vezes, é o que eu quero aqui fazer com que vocês entendam, existe uma diferença de errar e existe uma diferença de ter a intenção de errar. Porque às vezes nós falhamos, deixamos o sentimento da raiva, o sentimento da dor, daquele momento, fazer com que a gente haja erradamente, fale coisas erradamente, faça coisas erradamente, um tropeço, uma falha, um deslize. Aconteceu, eu perdi a cabeça, eu deixei florescer esses sentimentos, por isso que eu errei, por isso que eu acabei falhando, mas eu estou arrependido, mas eu não quero isso. É diferente de uma pessoa que planeja, que tem a intenção. Então nós precisamos ter essa diferença, pensar dessa forma, porque, irmãos, isso muda a nossa vida. Isso faz com que a gente comece a ser transformado, mudado. Então você percebe aqui que o que Jesus fala desses homens não é o que eles ensinam, porque o que eles ensinam são bons, mas não fazer o que eles fazem. E eles eram intencionais no que estavam fazendo. O que eles faziam era intencional, e nós vamos ver em todo o decorrer desse texto aqui. E é aí que nós, irmãos, entendemos o porquê Jesus decidiu jogar real, ou dizer a verdade sobre eles, sobre esses dois grupos religiosos que combatiam Jesus, de jogar diante da multidão e dos seus discípulos sobre a pessoa dele antes de ser crucificado. Porque a intenção aqui, irmãos, é que a multidão e os seus discípulos, não vivessem da forma deles. Jesus, irmão, nunca permitiu viver na hipocrisia. Tudo que ele ensinava, ele colocava em prática. Era assim ou não era? Ele falava sobre humildade e lavava os pés dos seus discípulos. Então o que Jesus falava, o que Jesus ensinava como mestre, como rabino, ele colocava em prática. Então quando ele falava de perdão, ele perdoou, de fato, Pedro quando o traiu. E eu tenho certeza que perdoaria Judas Iscariote se Judas fosse até ele. Então o que Jesus ensinava, o que Jesus falava, ele fazia isso na prática. Ao contrário desses grupos religiosos. Ao contrário desses que vinham contra ele.
A vida de Jesus testemunhava seus ensinamentos. Agora, irmão, a maioria dos líderes dessa época, não. Era comum eles ensinarem coisas que nem eles conseguiam colocar em prática. Nós lemos isso e nós vamos entrar no texto. Vai para o verso 4. O verso 4, ele diz assim: eles atam fardos pesados, amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos ao quê? A levantar um só dedo para movê-los. Jesus está falando, olha, eles colocam coisas pesadas, ensinamentos pesados, coisas que nem eles mesmos estão praticando. Eles ensinavam coisas boas, mas que na prática, irmãos, eram difíceis de se viver. Por isso que diz sobre eles atam fardos pesados. Eles ensinavam coisas, você falava assim, nossa, isso é tão difícil. É difícil perdoar, irmão? Não sei. Depende da pessoa. Para Jesus não era difícil perdoar. Perdoar o assassino, perdoar seja lá quem for. E a pessoa, você perdoar o assassino do teu filho, isso é difícil, né? Você chegar para aquele assassino e você dizer, olha, eu te perdoo o que você fez com meu filho. É difícil. Mas o que os fariseus faziam estava além disso. Estavam muito além dessa realidade. Eles colocavam fardos pesados mesmo, coisas difíceis de se praticar, irmão. Só que nem eles mesmos colocavam em prática. E quando eles faziam as coisas, irmãos, o que diz o texto? Verso 5, vai lá. Tudo que eles fazem é para serem vistos. Tudo o que eles faziam era para serem vistos. Quando eles jejuavam, é para serem vistos. Lembra? Eles jejuavam, colocavam aquelas roupas, né, toda para serem vistos pelas pessoas que estavam jejuando. Não penteavam o cabelo. Para quê? Não, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, não, peraí, eles estão jejuando. Eles estão sendo, olha, eles estão sendo transformados em pessoas espirituais. Olha. Jesus vai falar também sobre a oração. Eles oravam em praça pública. Para quê? Para serem vistos. Então tudo que eles faziam, até a esmola que eles davam, é para serem vistos. E não só vistos, mas serem saudados, ou seja, reconhecidos pelas pessoas, nas praças, em todos os lugares que eles estavam. E dizia, esses aí são crentes, esses aí eles merecem o lugar que eles estão, de honra. São mestres mesmo, eles são exemplos. Nossa, esses aí, eu queria ser como eles. Alguém já viu? Já teve esse anseio em desejar ser algum líder espiritual? Não faça isso, irmão. A nossa referência de espiritualidade não são seres humanos, é a pessoa de Jesus, amém? Jesus é a nossa referência. Mas quando a gente olha para a vida de pessoas espirituais, a gente olha, não, queria ter esse conhecimento, queria ter esse entendimento. Aí é uma outra coisa, mas ser igual a outro ser humano, pecador como você, não. Nossa referência de espiritualidade é Jesus. Jesus é a nossa referência. Mas quando as pessoas olhavam para esses homens religiosos, falavam assim, não, esses aí merecem ser dignos do lugar que eles estão. E Jesus, então, irmão, os corrige dizendo, vocês não são mestres. Olha que loucura. A multidão o elogiava, as pessoas os elogiavam pela maneira que eles viviam, mas Jesus chega do nada não, né? Em toda a sua trajetória, ele tinha algo contra esses homens religiosos, e ele falou para esses homens, vocês não são mestres. Irmão, olha o texto, parece que está falando que Jesus está olhando para eles, e dizendo assim, ó, vocês não são. A multidão vendo, os discípulos vendo, Jesus olha e diz, vocês não são o que as pessoas dizem que vocês são. Vocês não são mestres. Vocês não são pai deles. Irmão, eu venho de um ministério onde os nossos discípulos chamavam a gente de pai, lembra? Pai e mãe. Oi pai, oi mãe. Irmão, pelo amor de Deus. Não façam isso. E nessa época existia a mesma realidade, tanto que Jesus diz, ninguém chame na terra,
a ninguém na terra se chame de pai. Ele está falando de uma paternidade espiritual. Quantas vezes a gente tem uma mentalidade, irmão, dizendo, não, eu preciso ter um pai espiritual, eu preciso ter uma cobertura espiritual. Não, irmão. A gente tem que andar junto, a gente tem que caminhar em unidade, a gente tem que viver em unidade, amém, irmãos? Mas não existe paternidade espiritual. Não existe alguém que você deposita a sua fé numa pessoa, não existe isso. A nossa fé é depositada em Cristo Jesus, Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é quem cuida de nós. E aí o texto continua. Não chame ninguém de líder. Vocês não devem ser chamados de líder. E aqui é no sentido de pertencer. Ah, eu pertenço àquele líder ali. Ah, eu pertenço àquele líder. Ah, não, aquele ali é melhor. Não, aquele lá, ele é um pouco mais liberal. Eu gosto daquele ali, eu pertenço àquele grupo. É nesse sentido que Jesus está falando. Porque senão a gente teria que desmerecer as autoridades que a Bíblia diz, como pastor, profeta, apóstolo, essas autoridades que Deus estipula, que Deus coloca sobre a vida da igreja. Mas o que ele está falando aqui é sobre pertencimento, porque vocês já têm um líder, Jesus, o Cristo, está no verso 8 ao verso 10. Então Jesus, irmãos, os exorta dizendo que o princípio do reino de Deus não é ser grande. Ele finaliza falando sobre isso. Falaram, o princípio do reino de Deus, seus mestres da lei e fariseus, não é ser grande. Não é ser o que vocês querem ser. O princípio do reino de Deus é o que, irmão? A humildade. Porque todo aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha, será o quê? Exaltado. Essa é a realidade do reino de Deus. Quanto mais eu sirvo as pessoas, mais Deus me honra. Quanto mais eu sou alguém acessível para ser corrigido, mais Deus me transforma. Agora, quando eu sou alguém orgulhoso, quando eu sou alguém prepotente, soberbo, eu não quero ouvir ninguém, não quero ninguém ter acesso à minha vida, porque eu sei que eu estou fazendo. Não, Deus está falando assim, se você for orgulhoso, soberbo, prepotente, você vai ser humilhado, vai ser exposto. Agora, se você é um cristão humilde, Deus vai honrar você. Deus vai abençoar você por causa da sua humildade. Dizendo, eu reconheço, eu sou falho nisso mesmo, pastor. Pastor, irmão, eu reconheço, a esposa às vezes exortando, o marido exortando, realmente, é difícil no dia a dia, essa realidade ser uma verdade na nossa vida. Irmão. Mas Deus está falando, se você é alguém humilde, Deus vai exaltar você. Vai te honrar, vai te abençoar. Você vai ser mudado, vai ser transformado. Mas não, eu quero me exaltar, eu não quero reconhecer minhas fraquezas, porque eu tenho tantos anos de igreja, eu não posso. Não, irmão, você vai ser humilhado. Mas Deus não quer humilhar, Deus quer te honrar, Deus quer abençoar você, amém? E se for preciso humilhar para que você seja honrado, Deus vai fazer isso. Então, para eles, o sucesso da espiritualidade estava a ser reconhecido pelas pessoas. Eles não estavam preocupados em agradar a Deus, eles estavam preocupados em atrair as pessoas para si mesmo. Eles esqueceram do que Jesus disse em Mateus 5,16, que o propósito da vida cristã, o que é? Glorificar o Pai que está na onde? No céu. Então, o nosso propósito da vida cristã, o nosso propósito de vida cristã é glorificar o Pai, irmãos. Não é ser glorificado. Não é ser reconhecido apenas em ter esse elogio. É glorificar o Pai que está no céu. Quando as pessoas olham para nós, elas glorificam o Pai, elas glorificam a Deus. Não é chegar para você e falar assim, olha, queria ser como você, hein? Queria ter esse conhecimento que você tem. Queria ter essa sabedoria que você tem. Não. Louvado seja Deus pela tua vida. Louvado seja Deus pelo teu conhecimento. Louvado seja Deus pelo seu coração. Louvado seja Deus que Ele transformou você. É o Pai sendo glorificado na sua vida, através da sua vida. Sabe aquela pessoa humilde, quando ela é elogiada, fala assim, não, graças a Deus. Agora tem gente que recebe elogio, enche o peito e diz, esse sou eu, eu sou esse cara, eu sou essa mulher, eu tenho esse conhecimento.
Não, irmão, toda na nossa vida cristã tem um propósito: glorificar o Pai que está nos céus. E é isso. E isso eles não estavam fazendo. E para piorar, a maneira como eles viviam a sua vida religiosa impactava diretamente a vida de outras pessoas. Pessoas que o cercavam, pessoas que eles ensinavam, seus discípulos. Então isso impactava, irmão. O problema, pensa nisso, irmão, em nome de Jesus. A maneira como a gente vive, a maneira como a gente anda, impacta nossos filhos, impacta a nossa vida, impacta a vida de quem cerca você, quem trabalha com você, na vida da igreja. Tudo isso impacta, é isso que Jesus está preocupado. Jesus diz à multidão e diz aos discípulos: não façam o que eles fazem. Eles falam coisas boas, mas não tenham a vida dele como referência. Porque isso impacta diretamente as pessoas. Então é essa exortação que Jesus faz. A forma que Jesus fala com eles, irmãos, lá do verso 13 ao verso 29, é muito forte. Vamos para o texto? Rapaz, a hora está voando. Vamos lá. Verso 13 ao verso 29. Nós vamos agora ler os famosos ais. Esses ais, ele tem é conhecido como os 8 ais. Porque Jesus fala: ai de você, ai de você. Então é conhecido como os 8 ais. Vamos lá. Verso 13 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Jesus começa aqui, irmão, agora a ser assim. É diferente de Mateus 5. Lembra o Sermão do Monte? Bem-aventurado, direcionado aos discípulos. Aqui em Mateus 23 é uma mensagem de exortação. Então Mateus 5 é bem-aventurado. Mateus 23 é ai de vocês. É ai de vocês. Então os dois têm essa conexão, mas aqui é algo exortativo. Então, ai de vocês, mestres da lei, hipócritas. Você sabe o que significa hipócritas, irmão? A palavra hipócrita, aqui, ou no seu sentido original, significa um ator, um artista de teatro, um impostor. Ou seja, o hipócrita é alguém que se veste de uma outra pessoa. Ou ele, ou ela. Não é o que de fato ela diz que é, ou aparenta que é. Por quê? Porque o hipócrita sempre está interpretando uma outra pessoa. Vocês entenderam o que é hipocrisia? Ser uma pessoa hipócrita é ser o que de fato você não é na frente de outras pessoas. E era essa a realidade desses irmãos, desses homens religiosos. Os fariseus, os mestres da lei, tinham um grande problema. Qual que era o problema deles, irmãos? Orgulho. Porque não queriam mostrar quem eles eram de fato para as pessoas. Por causa do seu status, por causa do seu orgulho. Eles não reconheciam Jesus como Messias. Eles convenciam as pessoas a não crerem em Jesus. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus é a porta para a vida eterna. Então esses líderes orgulhosos, por não reconhecerem Jesus, eles não entravam e não deixavam ninguém entrar. Então eles não viam Jesus como a porta da salvação. Eles dizem: não, esse não é o Messias, esse não é o Salvador, esse não é o nosso esperado. Não creiam na sua mensagem, não creiam na loucura que eles pregam. Eles não entravam e não deixavam as pessoas entrarem. Por quê? Porque eles colocavam as tradições acima dos seus ensinamentos. Lembra quando os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer? Os líderes religiosos falaram: peraí, os seus discípulos não lavam a mão para comer. Já negaram os ensinamentos de Jesus. Jesus fala assim: olha, não é o que entra que contamina a nossa vida, é o que sai. Mas eles não estavam nem aí para os ensinamentos de Jesus. Eles não estavam nem aí para o que Jesus falava. Eles queriam alguém que fizesse o que ele sempre fez a vida inteira. Do jeitinho que tinha que fazer. Quem está entendendo, irmão? A tradição estava acima
dos ensinamentos de Jesus. E esse foi o grande combate de Jesus, as tradições dele. E aí eles não entravam, e o texto diz que o quê? Ele não deixava ninguém entrar. Ninguém. Não crê na mensagem dele, não. Não crê diz que Messias, não façam isso. Aí Jesus diz, ai de vocês que fazem isso. Verso 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas da viúva e para disfarçar, fazem longas orações e por isso serão castigados mais severamente. Então você percebe aqui, irmão, que o castigo desse grupo vai ser um castigo mais severo. Porque, repito, o que eles faziam era intencional. O que o texto está falando aqui? Que eles visitavam as viúvas, talvez no seu momento de dor, de choro, de lamento pela perca, eles aproveitavam daquelas viúvas. Ou talvez não amparavam as viúvas como a lei de Moisés ensinava, a viúva e os órfãos. Eles não amparavam, pelo contrário, eles roubavam as viúvas. E Jesus olha aquilo e diz assim, olha, vai ter um castigo para vocês, mas um castigo tão severo por causa da hipocrisia de vocês. Irmão, isso é muito forte. Vocês devoram as casas das viúvas. Vocês vão lá e ficam disfarçando, falando que estão orando, falando que estão fazendo alguma coisa espiritual para ela, mas estão extorquindo as viúvas. Estão extorquindo as pessoas. É uma realidade nossa hoje. Os líderes, muitos líderes que se dizem cristãos ou pertencem a Cristo estão explorando as pessoas. Ao invés de ajudá-la, de se compadecer, de estender a mão, eles exploram a dor das pessoas. Eles exploram momentos difíceis da pessoa, a pobreza das pessoas. Eles querem o mais, como esses líderes religiosos. Ele diz, ai de vocês. Vamos para o texto? Verso 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Por que percorrem terra e mar para fazer convertido? E quando consegue, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Irmão, meu Deus do céu. Eles atravessavam mares, eles iam para lugares distantes para fazer discípulos. Trazer discípulos para a comunidade deles. Só que a maneira que eles traziam os discípulos, o que eles ensinavam, a hipocrisia que eles traziam, os ensinamentos que eles traziam, ao invés de melhorar a vida deles, piorava. A pergunta que a gente tem que fazer para nós, às vezes, será que nós não estamos piorando vidas de pessoas que estão ao nosso redor? Pessoas que nós estamos compartilhando o Evangelho, falando do Evangelho? Que tipo de discípulo nós estamos gerando para Cristo, irmão? Não é reclamando da igreja, não é falando mal da igreja, não é falando mal do irmão que você vai gerar discípulos para Jesus. Não é concordando com o mundo, como a igreja está, como a igreja, não, é difícil, isso e aquilo. Não é assim que você vai gerar discípulo. Não é ensinando o que é errado. Não é falando mal da igreja. Não, nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, ter uma vida transformada. Precisamos entender que nós estamos fazendo discípulos para Jesus, amém, irmão? Fazemos convertidos, que na verdade quem converte é o Espírito Santo, mas nós somos a voz de Deus no coração das pessoas. Não adianta a gente ficar fazendo um monte de coisa, fazendo as pessoas se tornarem 2 vezes mais filhos do inferno. Aqui, claro que a realidade aqui, eles ensinavam a não crer em Jesus. Eles ensinavam a não crer na mensagem de Jesus. Então eles faziam discípulos para quem? Para si. Não fazia para Jesus. E a gente também já viveu essa realidade, irmão. E quem era aqui antigo sabe do que a gente está falando. E não é uma crítica, é apenas uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque antigamente a gente brigava por discípulos. Antigamente, até a professora da Bia uma vez, na verdade essa semana, falou para nós no carro, falou assim, a minha professora, que era do ministério, falou assim que morria de vontade de ser discípulo de vocês, porque gostavam da maneira que você liderava, mas ela disse para mim que não podia mudar de equipe, porque se mudasse teria problema.
E por que isso? Porque nós estamos fazendo discípulos para nós e não para Cristo. E o que nós devemos fazer como igreja aqui é fazer discípulo para Cristo. Vocês pertencem a Cristo, vocês não pertencem a mim, não pertencem à pastora, não pertencem a um homem, mas a Cristo. O nosso bom e querido pastor é Cristo. Amém, irmãos? Então vocês fazem algo muito sério. Vocês vão atrás de pessoas para converter e fazer ela 2 vezes mais filhos do inferno. Irmão, isso é muito sério. Quantas pessoas você conhece que vieram à igreja, e eu não digo aqui, não na sua caminhada, que ficaram pior do que eram? Frequentaram talvez uma igreja que você já frequentou, e às vezes pode ser até aqui. Mas eu tenho a certeza e a convicção de que o que mais eu preservei aqui foi a seriedade da mensagem do Evangelho. Então eu acredito que aqueles que aqui não estão mais, não ouviram na minha boca aquilo que não era o Evangelho. Então eu tenho certeza que os que saíram daqui, ou saíram para que crescessem em algo que desejavam, ou porque não quiseram ouvir o Evangelho. Essa é a realidade. Mas tem gente que saiu pior às vezes. Estão saindo pior das igrejas. Por causa dos ensinamentos, por causa das doutrinas, por causa das tradições, das cerimônias. Porque o aniversário do pastor é mais importante do que a Páscoa, é mais importante do que sei lá o quê. Porque se o pastor não for honrado, fica difícil, né? Que nós possamos, irmãos, não fazerem das pessoas piores do que elas estavam no mundo. E os mestres e fariseus faziam isso. Convertidos que se tornavam pessoas piores do que estavam. Verso 16. Ai de vocês, guias cegos. Pois dizem, se alguém jura pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jura pelo outro santuário, no ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos. O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, está obrigado por seu juramento. Cegos. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está sobre ele. E o que jura pelo santuário, jura porque ele e por aquele que nele habita. Aquele que jura pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. O que Jesus está falando aqui? Que os líderes religiosos, que antigamente era a lei ensinava o quê? A ofertar, a dizimar. Então as pessoas dizimavam no templo. Elas levavam no santuário o seu dízimo. E o que eles estão falando? Que falam assim, olha, se vocês precisam entender que o que vocês prometem é muito mais importante do que o templo ou do que o altar. Porque o que santificava a oferta, o que santificava o que as pessoas levavam, não era o que levava, mas o templo, o santuário de Deus. Só que os líderes, eles se aproveitavam disso. Falaram, se você prometeu levar alguma coisa para Deus, ofertar alguma coisa para Deus, você tem que fazer. Você tem que praticar, você tem que honrar, você tem que dar, porque se você não dá, você está enrolado. Então eles priorizavam o quê? O juramento das pessoas, das coisas que elas ofereciam a Deus. Quem está entendendo, irmão? É a realidade nossa hoje. Tem que fazer, se você falou, tem que dar. Não, mas eu estou passando. Não, você tem que dar, não interessa, acabou. Ó, se você não dá, tu está enrolado na mão de Deus. Deus vai pegar você, o devorador, o destruidor, o migrador, vai destruir sua vida financeira. É assim ou não é hoje, irmão? Mas qual que era a realidade? Eles queriam usufruir do que o povo trazia no altar de Deus. Eles tiravam a importância do altar e colocavam a importância na oferta. Então o povo fazia o quê? Quanto mais você dá, mais você é abençoado. Quanto mais você dá a Deus, quanto mais você jura a Deus, quanto mais aliança você faz com Deus, mais Deus te abençoa. Então o povo, ó. Só que eles não entendiam que não era o quanto, não era a quantidade que eles traziam
que santificava a sua oferta, ou que fazia Deus abençoar eles? É a fidelidade. Por isso eu sempre falo, irmão, todo dizimista, ele é abençoado. Não tem como. Irmão, desculpa. Porque às vezes é o que a gente vai aprender aqui. Você pode ser um dizimista, você pode ser um ofertante fiel, mas é o coração. Nós precisamos entender de que Deus, ele trabalha assim com a gente. É a forma que a gente dá. Deus vai fazer o quê? Permitir que algumas coisas aconteçam na nossa vida para a gente se aperfeiçoar. Porque não adianta você bater no peito, como a gente já fez, dizendo, Senhor, eu sou pastor da sua igreja, eu estou passando dificuldade financeira, como já compartilhei com vocês, nome sujo. Peraí, Senhor, que servo de Deus eu sou? E Deus ensinou a gente a saber lidar com dinheiro e a saber honrar a Deus com a maneira certa. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós aqui. Trabalhar, nos ensinar, nos aperfeiçoar a lidar com dinheiro e ofertar na casa de Deus e ser dizimista na casa de Deus com a intenção correta. Amém, irmãos? Não é barganhar. É dar em amor, é ser generoso, é entender a necessidade. E quando eu faço isso em amor, eu não tenho aquela mentalidade, não, eu tenho que dar. Não, eu vou honrar o lugar onde eu estou. Eu vou abençoar o lugar onde eu estou, porque eu entendo as necessidades do lugar onde eu estou. Amém, queridos? Faça isso com esse coração. E aí vamos indo para o texto, verso 21. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Guia cego, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. O que Jesus está falando aqui, irmão? Jesus está falando assim, ei, vocês são dizimistas. Vocês entregam certinho, vocês são fiéis, vocês estão ali entregando. Mas peraí, é o que eu acabei de falar, irmão. O que adianta você trazer o dízimo e não fazer o que tem que fazer no dia a dia? O que adianta? Você pode ser um dizimista hipócrita. Por quê? Porque o que Deus espera de você não é o teu dízimo, não é só a sua oferta, não é ser generoso com a igreja apenas, mas o que Deus quer, está na sua lei, é que a gente viva uma vida de justiça, misericórdia e o quê? Fidelidade. Então, esse povo religioso fazia o que deveria fazer na lei. Ofertava, honrava, dizimava, trazia o seu dízimo de hortelã, do endro, do cominho. Mas qual que é a repreensão de Jesus aqui? Mas tem negligenciado os preceitos mais importantes do quê? Da lei. Você pode ser dizimista e ofertante, e mesmo assim, negligenciar o mais importante nas Escrituras, que é a justiça, é ser alguém justo, viver em justiça, é ser alguém misericordioso, ou seja, ter misericórdia das pessoas, e ser alguém fiel, é viver em fidelidade a Deus e a sua aliança. Quem está entendendo? E por isso ele diz, vocês são guias cegos, vocês com um mosquito e comem um camelo, engolem um camelo. Naquela época o mosquito era impuro. Então eles precisavam cobrir todos os utensílios, copo, prato, então, todo o líquido que eles iam tomar, seja água, seja uma sopa, eles precisavam coar, porque o mosquito era considerado impuro. Se tocassem no mosquito, eles precisavam passar pela purificação. Por isso Jesus diz, vocês coam o mosquito, mas vocês estão engolindo o camelo. Vocês se preocupam com coisas pequenas, mas o que vocês fazem são piores. Quem está entendendo? O religioso é isso. O hipócrita, na verdade, é isso. Se preocupa com detalhes, mas no dia a dia estão engolindo um camelo. E aí, vamos para o texto. Ele diz assim, verso 25, é isso? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Não preciso falar não, né? Não tem como, irmão. Lembra a tradição? Tem que estar ali, ó. Tem que estar bonitinho. O exterior tem que estar belo, brilhando. Mas e o dentro do copo? Você já tomou um copo de vitamina de abacate?
Se você não lava aquele cobre, vai impregnar. E ó, você tem que deixar de molho, quando seca, esperar lavar. Mas eles se preocupavam o quê? Só o que estava fora. Então, o religioso hipócrita, ele se preocupa com o quê? O que está fora. O que está aparente para os outros. O que todo mundo vê. Mas Jesus está falando assim, ei, você precisa limpar dentro. Porque é dentro que está a ganância, é o que está a cobiça. Amém, irmãos? Limpe primeiro o interior do copo, falando da vida deles. Verso 27, vamos lá. Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados. Bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parece justo ao povo, mas por dentro estão cheios de quê? Hipocrisia e maldade. Sabe o que é sepulcro caiados? Naquela época, as pessoas, já naquela época, tinham os seus túmulos. Caiados é porque aqueles túmulos eram cuidados com cal, para as pessoas verem, para não pisar no túmulo. Porque para o judeu tocar em pessoas mortas, irmão, era um pecado grande. Então eles precisavam marcar os túmulos com cal, por isso que era sepulcros caiados. Por fora era lindo, mas o que tinha dentro do túmulo? Podridão, decomposição. Então por fora vocês são aqueles túmulos bonitos, bem pintados, trabalhados com cal, né? Como a gente vê hoje o cemitério, né? Aqueles negócios na frente do bonito, lindo. Mas dentro o que tem? Corpo em decomposição. É podre. É isso que Jesus está falando. Vocês são como esses túmulos. Por fora estão belos, mas por dentro estão como? É hipocrisia e maldade. Para a gente finalizar, o último ai. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra vocês mesmos, que são descendentes do que assassinaram os profetas. Acabam, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpente e raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão a cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apredeja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como galinha se reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficarão deserta, pois eu digo a vocês, não me verão mais, até que digam, bendito é quem vem em nome do Senhor. O que Jesus está falando aqui, para finalizar? Fala assim, olha, vocês estão dizendo, se vocês estivessem no lugar, quando vocês visitam túmulos dos profetas, que eles visitavam, Isaías ia lá no túmulo e falava, ô Isaías, se eu tivesse naquela época, eu não deixava isso acontecer com vocês, Isaías. Ô Jeremias, se nós estivéssemos naquela época, nós não deixávamos isso acontecer com você. E Jesus fala assim, agora vocês entendem, né? A quem vocês pertencem. Vocês estão falando que vocês fariam diferente, mas vocês já estão fazendo iguais a eles. Quando rejeitam a mim, quando rejeitam minha mensagem, quando perseguem aqueles a qual eu enviei, e vão perseguir, não só perseguir, mas crucificar, assassinar, matar. Vocês são raça de víboras, hipócritas. Porque vocês falam que se estariam lá, não fariam o que fizeram com Jeremias, né? Mas vocês já estão fazendo. Ao começar por mim, ao começar por meus seguidores, vocês já estão fazendo isso. Vocês estão entendendo, irmão? A hipocrisia, religioso hipócrita, ele não reconhece a sua atual condição. Então, qual que é a aplicação para a nossa vida baseado nesse texto, irmão? O que nós podemos aprender aqui? Jesus, irmão, deixa claro que a hipocrisia na vida do crente é inimiga do cristianismo.
Hoje as pessoas acham que o problema dos fariseus era o quê? A religiosidade. A gente tem uma mentalidade errada. Quando perguntam assim para você, qual religião você é? A gente arma, né? E fala assim, não, eu não sou religioso, eu sou cristão. É assim, ó? Não, eu não pertenço a nenhuma religião, irmão. Religião vem do latim, religare. De ligar o homem a Deus. Eu sei que o cristianismo, ele não faz com que o homem se ligue a Deus, mas que Deus tome ação. É Deus, o cristianismo é Deus ligando o homem a Ele. Agora as outras religiões, que não têm Cristo como centro, fazem isso por meio dos seus esforços e sacrifícios humanos, pessoais, no braço. Eles querem se ligar a Deus pelos que fazem. O cristianismo não. O cristianismo é Deus ligando o homem a Ele. É graça. Nós não somos religiosos no sentido de que Cristo não está no centro. Entende? Tipo, quando fala assim, a gente leva para um sentido negativo. Eu não sou religioso. Depende. A maneira como você está levando. Entendendo. O cristianismo é uma religião. Só que nós temos Cristo como centro. E a porta da salvação quem é? Cristo. Então todas as outras religiões que não têm Cristo, irmão, não tem o que fazer. Agora nós, o cristianismo, temos Cristo como centro. É Ele que nos conecta a Deus, é Ele quem abriu o véu, é Ele quem rasgou o véu, é Ele quem deu um novo e vivo caminho a nós. É Deus fazendo com que nós, pela graça, se conectamos com a Ele por meio de Cristo Jesus. Então a nossa religião, ela é verdadeira, ela é real, ela é verdadeira no sentido pleno, irmão. O que vem depois, o que vem aí, que não tem Cristo, acabou. É só mais uma crença. O cristianismo é o poder de Deus, ele transforma a vida, meu irmão. E o cristianismo transforma de dentro para fora. Toda religião que só transforma o exterior, irmão, cristianismo nunca foi isso que a gente está vendo hoje. Nunca. Você não pode dizer que é cristão se é transformado apenas por fora. Não, o cristianismo transforma a gente por dentro, irmão. Então, o que nós precisamos orar? E eu oro isso, falo, Senhor, me transforma por dentro. Porque eu não quero ser alguém só transformado por fora. Eu quero ser transformado por dentro, mente, coração, entendimento. Porque quando eu sou transformado por dentro, o fora ele é consequência. Não se conforme, irmão, em ser transformado apenas por fora. Amém, irmãos? Eu tenho 20 anos de igreja. Como é que está o seu coração hoje? Como é que está a sua espiritualidade hoje? Como é que está a sua comunhão com Deus hoje? Ou você se tornou um religioso? E sabe o que é o religioso? Ele só quer mostrar para as pessoas que é religioso, que ela é religiosa. Nós não fomos chamados por Deus para isso. Nós não somos como os mestres fariseus. Nós somos o povo ao qual Deus escolheu e nos deu o seu Espírito, está nos transformando de glória em glória. Nós somos transformados pelo poder de Deus de dentro para fora. Não se conforme, irmãos, não se conforme com a sua vida. Não se conforme com a religiosidade hipócrita. Irmão, o problema não é ser religioso. O problema é ser religioso hipócrita. Quando você não entende a verdadeira transformação que o cristianismo pode fazer na sua vida. Jesus nunca falou que o religioso é ruim. Quando chama você de religioso, você fica ofendido? Por que você fica ofendido? Porque geralmente você é uma coisa por fora, mas quando abre a boca, é outra por dentro. Você é um religioso. Você é esse entendimento que a gente tem. Mas o problema não é ser o religioso. O problema é ser o religioso hipócrita. Porque externamente faz uma coisa, mas internamente é outra. Que Deus nos livre de toda religiosidade hipócrita, irmão. Que nessa manhã nós possamos ser libertos disso em nome de Jesus. Que você possa ser não só aquilo
que você demonstra ser externo, mas por dentro. Não sejamos hipócritas. Não vivemos apenas de aparência, de dizer algo bonito e até bíblico, mas na prática não é uma realidade. Que nós possamos nessa manhã, irmão, viver o que Jesus ensinou em Mateus 5:20. Se a justiça de vocês não for superior, presta atenção, a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Você olha para o fariseu e você fala, eita exemplo de uma conduta correta diante das pessoas. Mas Jesus está falando assim, se você não exceder, não for maior, não ser superior ao que eles fazem, você não vai entrar no reino dos céus. E eu não estou falando de fazer coisas externas, meu irmão? É de ser transformado aqui, ó. Coisa que o fariseu não era. Deus quer transformar aqui, ó. O que te dá acesso ao reino dos céus não é o dízimo. Não é as coisas externas. Não é a mudança de roupa. É a mudança de coração. Tem que ser superior à dos fariseus e mestres da lei. Que nós possamos receber isso nessa manhã. Essa graça transformadora. Que nós possamos ser transformados, Senhor Jesus. Ao começar por dentro. Transforma o nosso coração essa manhã, Jesus. Ora comigo, irmão.